Amém? Todos encontraram, né? A partir do versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cireneses, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, a qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que de todo um ano se reuniu naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Glórias a Deus. Irmãos, esse é um texto, né, qual o Senhor tem nos entregado. Glórias a Deus, que importantíssima essa passagem bíblica, esse momento a qual o Senhor tem nos entregado, pois há um momento urgente, há um momento caótico que nós temos vivido. E no último jejum que nós fizemos, ficou muito claro muitas coisas para mim, né? O Senhor realmente falou claramente, sei que não somente só comigo, mas com todos vocês, a clareza que o Senhor quer, né? Que o Senhor tem para falar, né? E quando isso é evidente e é claro, a gente até treme, né? Porque realmente são coisas óbvias que sempre esteve na palavra, mas que muitas das vezes a gente deixa de lado, a gente deixa de se fazer. Então o Senhor nos coloca mais uma vez e reforça essa necessidade a qual está aqui estampada na nossa frente, coisas a qual o Senhor vai debruçar e vai vir aos nossos olhos, dentro do nosso coração e falar. E a gente muitas das vezes entende ao contrário, não ao contrário, mas é claro que sempre foi assim, né? Que o Senhor Jesus, e no último culto nós enfatizamos isso, qual é a preocupação do Senhor Jesus? Qual é de fato essa preocupação do Senhor? De fato com os seres humanos, com as pessoas. E a gente olhando para a palavra, a gente vê muitas coisas e leva à conclusão e a crer que é isso mesmo. Que o Senhor Jesus, irmãos, está preocupado e a sua prioridade sempre será as pessoas. A prioridade do Senhor Jesus são as pessoas, somos nós. O Senhor Jesus, irmãos, ele se preocupa demais conosco, não só com aqueles que já são salvos, que são realmente aqueles que lutam para realmente chegar lá no final, né? E que realmente batalham. Mas o Senhor se preocupa muito, irmãos, com a humanidade, com as pessoas que estão no mundo. E infelizmente, queridos irmãos, você tem acompanhado milhares e milhares de pessoas. Elas têm morrido. E o pior de tudo, elas têm morrido sem o Senhor Jesus Cristo. E o pior de tudo é isso, morrer sem Jesus. E o Senhor nos mostra, irmãos, uma aflição muito grande no seu coração, uma angústia. E imagina cada alma que perece sem Ele, cada alma que vai sem recebê-lo, sem aceitá-lo. Imagina o coração do Senhor como fica, irmãos. E a gente, como discípulos dele, deve também ficar preocupado. Porque, irmãos, todos os dias, repito, milhões de pessoas, irmãos, morrem todos os dias sem o Senhor Jesus Cristo. E nesse mês que a gente se doou e realmente se entregou um pouco mais, o Senhor realmente veio mais enfático e incisivo dentro de nós e disse, realmente, olha só quantas pessoas têm morrido sem a minha presença. Quantas pessoas têm morrido sem me conhecer. Você já parou para pensar nisso, meus irmãos? Você já parou para imaginar qual é o índice de pessoas que hoje vêm a óbito, que morrem? Né? Milhares, e esse índice só tende a aumentar. A taxa de homicídio ela só cresce.
as doenças que estão realmente aí cada vez mais aumentando, a metástase também, tem levado muitas pessoas a óbito, irmãos. E quantas pessoas então, irmãos, têm vindo então a óbito, têm morrido sem o Senhor Jesus? Só tem aumentado no mundo inteiro. Isso é muito sério. Porque, queridos irmãos, o Senhor se entregou, morreu, pagou um preço muito alto, como foi dito pelo nosso irmão aqui, né? Ali na cruz do Calvário, né, irmão, se entregou por nós, entregou por toda a humanidade, por todas as pessoas. E quando alguém morre sem conhecê-lo, veja, irmãos, como isso é sério, como isso é triste, e o Senhor realmente fica muito preocupado e triste. E essa preocupação tem que ser minha e tem que ser sua. E, amados irmãos, quando a gente se depara aqui com um texto a qual enfatiza aquilo que a gente está falando aqui, a gente vê que, muitas das vezes, a vontade de Deus, irmãos, não está sendo feita. Em alguns determinados momentos, a vontade de Deus e a preocupação do Senhor é com almas, é com vidas. E por que a gente, como discípulos do Senhor, não faz aquilo que é a prioridade dele? Se de fato a preocupação do Senhor é com almas, é com vidas, então aqueles que foram designados por ele para irem então, abrirem caminho, pregar a sua palavra, estão declinando. Estão voltando para trás e estão preocupados com outras coisas, a não ser aquilo que é necessário. E nesse capítulo, o capítulo 11, o anterior mesmo, 10, nós vemos, irmãos, a preocupação do Senhor, por exemplo, com o centurião. Então, perceba que o centurião, seu servo, a sua casa, toda foi salva por Jesus. E a preocupação dele, e ali você vê que Pedro vai ali, né? Ele chama Pedro, e ali entra na sua casa, e todos recebem o Senhor ali, irmãos. E ali foi uma coisa maravilhosa. E ali dentro desse capítulo 10, o Senhor ensina uma lição muito importante para o próprio Pedro, que ainda estava receoso por certas coisas, e o Senhor dá um ensinamento muito grande. Mas Cornélio e a sua casa se renderam a Jesus. E essa preocupação de Jesus não era somente com Cornélio, mas era com todos, irmãos. Não somente o judeu, mas todo o mundo. O Senhor estava preocupado. Perceba que no começo do versículo 19, a qual nós acabamos de ler, irmãos, chega no 11, nós temos uma perseguição, foi desencadeada por Herodes. Nós sabemos que Estevão morre e ali começa essa perseguição, mais ainda, porque Herodes, cada vez mais ele afligia nossos irmãos, cada vez mais ele via que o povo gostava, então ele vai e prendia mais cristãos, prendia mais irmãos nossos. E aí nós vemos nos versículos 19 o que aconteceu. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Então, esse fiel testemunho do Senhor morre. Então, houve uma perseguição tamanha, irmãos, que houve o quê? Uma mobilização. Todos os nossos irmãos foram, então, dispersos. Foram dispersos ali, foram para Fenícia, uns foram para Chipre e outros para Antioquia. Então se dividiram. Houve uma dispersão muito grande devido ao que aconteceu com o nosso irmão Estevão, diácono, ali em Jerusalém, irmãos. Mas perceba que eles foram divididos, foram dispersos para Chipre, Fenícia e Antioquia, não anunciando a palavra senão somente aos judeus. Então eles foram espalhados, dispersos. E eles, irmãos, tiveram que sair desse habitat natural. Jerusalém era a casa deles, era o habitat natural deles, mas eles têm que sair por uma dispersão, uma perseguição que estava acontecendo sobre Jerusalém. E perceba, queridos irmãos, até mesmo na perseguição, Deus faz cumprir os teus propósitos. Até mesmo em situações adversas e ruins que acontecem comigo e com você. Os propósitos de Deus, eles vão acontecer. Às vezes acontecem coisas difíceis, coisas ruins conosco, mas há um propósito de Deus, não é? Há um propósito do Senhor Jesus para isso que está acontecendo conosco. E aqui não foi diferente. Uma perseguição desencadeada não é bom. Uma perseguição a qual prende cristão não é bom. Uma perseguição a qual vai assaltar os nossos irmãos não é bom. Ou uma morte que vai acontecer também não é bom. Mas Deus pega isso, Deus pega essa perseguição para fazer algo muito maior, irmão. Sempre entenda isso que o Senhor quer falar conosco. E eles tiveram que sair ali, queridos irmãos. Como eu disse, ele nunca vai perder a ocasião. Jesus não perde a ocasião. Jesus não perde, irmãos, a oportunidade de fazer o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer. Ele nunca vai perder, irmãos. Ele nunca vai perder uma oportunidade. Como disse, ainda que seja algo ruim, ele vai fazer daquilo ruim ser algo benéfico para que os seus propósitos se cumpram.
Exatamente isso, meus irmãos. Ainda que seja ruim, mas ele vai fazer que essa adversidade que está acontecendo vai ser algo benéfico para os seus propósitos. Foi assim que ele fez, queridos, nessa situação. A prioridade do Senhor Jesus, como disse, é as almas, são as pessoas. Ele pagou um alto preço, então ele vai fazer o que tiver que fazer, irmãos. Vai fazer o que tiver que fazer para fazer atrair, alcançar vidas, alcançar pessoas que estão perdidas, que estão aí, irmãos, perecendo nesse mundo. Ele vai fazer o que tiver que fazer. Então ele vai, irmãos. Perceba que o meio que ele se utiliza para isso, quem são? Se Jesus morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. Mas o que ele fez? Ele treinou quem? Discípulos, não foi, irmãos? Ele treina discípulos, treina 12, daqui a pouco 70, daqui a pouco esses discípulos passam para a segunda geração apostólica, e aí vem toda aquela geração e passa para os seus discípulos. Então começa a expandir o evangelho. Então, através desses discípulos é que a palavra está. Jesus foi, mas ele designa apóstolos, depois designa discípulos, e esses discípulos têm que falar da palavra, né, irmãos? Esses discípulos têm que ir adiante. Ele então discipula, ele ensina, ele prepara para quê, irmãos? Exclusivamente para que a sua vontade prevaleça, para que o seu evangelho seja pregado, seja anunciado, irmãos, em todos os lugares. Mas a principal situação que nós estamos aqui, irmãos, e o foco, você talvez já tenha percebido, é que esse treino e esse discipulado que vem do Senhor, e nós somos discípulos de Cristo, e a gente precisa exteriorizar e falar a respeito da vontade do Senhor para a humanidade. Porque, irmãos, o Senhor, ele prepara homens e mulheres, como disse, ele prepara, ele discipula, ele ensina para fazer a sua vontade. E a principal delas, e principalmente no tempo qual vivemos, qual é, irmãos? É que a sua palavra seja pregada. É que as pessoas e seus discípulos digam para as pessoas que Jesus está voltando. A vontade do Senhor, do discípulo dele para nós, é que a gente anuncie, irmãos, a sua volta. É que a gente anuncie o seu evangelho. A boa notícia que veio até mim e que veio até você precisa estar, irmãos, sendo falada e sendo pregada. Pois, irmãos, aqui o texto, eles foram dispersos por uma causa, umas circunstâncias. Ainda que foi porque Estevão morreu, mas não, Jesus estava querendo outra coisa também com relação a isso. E é de fato isso que eu estou dizendo, que a sua palavra fosse anunciada, não somente em Jerusalém, mas também em outros lugares, em outras nações, irmãos. E isso era a vontade de Deus, queridos irmãos, é de anunciar o evangelho a outras pessoas, o evangelho da verdade. Só que, queridos, eles não fazem isso. Os discípulos não fazem isso, estão um pouco receosos, estão ainda presos a uma tradição que estava sendo coerente ali, que estava ainda rodando Jerusalém e a Judéia. Eles não fazem isso, porque no versículo 19, no final, o que está dizendo ali? Eles vão para lá, mas não anuncia o evangelho a ninguém, senão somente aos judeus. Então, perceba, queridos irmãos, a vontade deles e desses irmãos que saem dispersos de Jerusalém, vão para Antioquia, era outra. E a vontade do Senhor é uma, e eles estavam com uma outra vontade, e eles estavam anunciando entre eles a palavra. Então, só entre eles, só entre os judeus, só entre aqueles que eram de raça, estavam ali. Então, perceba, queridos irmãos, algo interessante. E aí, qual é a prioridade então, irmãos? A prioridade qual é? É a nossa vontade ou é a vontade do Senhor Jesus? O que prevalece, irmãos? Então, nesse empate, o que vai prevalecer é a minha, a sua vontade ou é a vontade do Senhor? Do Senhor, né, irmãos? A vontade do Senhor é soberana, irmãos. Não é? A vontade do Senhor é soberana, nosso irmão falou aqui. A vontade do Senhor é sempre maior. Ela é sempre maior e é melhor do que eu e você. Porque nós somos falhos. Somos pessoas, irmãos, falhas. Então o Senhor Jesus é perfeito. E a vontade dele é perfeita. E ele faz sempre o melhor na nossa vida, não é, irmãos? Perceba, irmãos, Jesus antes de ascender aos céus, ele declarou, ele falou claramente qual é a missão da igreja, qual é a missão dos seus discípulos. E qual era ali? Em Atos 1:9, 1:8, né? Mas também no 8 ele diz, ele recebereis virtude do Espírito Santo. Atos 1:8. O que ele fala? Que há de vir sobre vós. E aí sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, na Samaria
e também aonde? Até os confins da terra. Até os confins da terra. Qual parte da palavra é difícil de entender desse versículo? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Isso foi declarado pelo Senhor Jesus Cristo, irmãos, no Monte das Oliveiras, antes de ascender aos céus. Antes de eles ficarem olhando para ele, o Senhor vai sumindo, vai ficando pequeno. Antes disso, o Senhor falou para eles. Falou para eles qual era a prioridade. Porque se recebe virtude do Espírito Santo, então é para algo. Você não vai receber uma virtude à toa. Você vai receber algo para ser feito algo. Porque, irmãos, isso que é importante a gente entender. O Senhor disse claramente na sua palavra o que os discípulos deveriam fazer. Mas parece que ainda eles estão resistentes à voz do Senhor, irmãos, que falava tete a tete com eles. Já ressurreto, o Senhor falava com eles tete a tete. Olha, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Então o Senhor vai usar quem, irmãos? Porque ele vai ascender aos céus. Então ele deixa os seus discípulos para ser usado por ele. E agora os discípulos estão um pouco retraídos. Qual parte que não foi ouvida? Qual parte que eles não entenderam? Se para mim está claro, e se para você também está claro. E a palavra do Senhor está clara para nós, meus irmãos. O que Jesus queria e ainda quer, queridos irmãos, é que o seu evangelho seja anunciado, irmãos, nas 4 partes desse mundo, desse planeta. Glórias a Deus, irmãos, não havendo distinção, não havendo, irmãos, nenhuma barreira. Mas parece que aquela comunidade qual estava nascendo a palavra, parece que não estava digerindo muito bem algumas informações. Porque, irmãos, para eles era fácil levar o evangelho em Jerusalém. Jerusalém são os meus irmãos. Jerusalém meus compatriotas, né? É fácil pregar para os meus. É fácil pregar para os meus irmãos. Em Judéia é tranquilo, porque também é meus irmãos. Eles são de outra tribo, mas é meu irmão também. É Simeão, Levi, né? Todos as outras tribos, a Judéia, que é um compêndio ali, né, irmãos? Todos os outros também é fácil, porque eles, afinal de contas, são os meus irmãos. Mas Samaria é muito difícil, porque eu não converso com Samaria, eu não converso com o samaritano, né? Eu não converso, eu odeio o samaritano, não tem como falar com o samaritano. Então, perceba, já começou a ficar difícil. Confins da terra, isso pior ainda, porque são pagãos, são pessoas que não amam a Deus, são pessoas ali que fazem ali o que tiver que fazer, mas são pessoas que vivem as suas vidas sem Deus, é difícil. Então, esquece que confins da terra, esquece Samaria. Jerusalém sim, e Judéia também. A gente prega, a gente fala, né? Pois são os meus irmãos, são os meus compatriotas. Queridos irmãos, havia muita dificuldade deles conceberem isso em seus corações. Até porque, irmãos, é muito mais fácil e melhor falar para os de casa, não é? É muito mais fácil a gente falar de Cristo para nossa casa, para nossa família, né? É fácil, é muito mais fácil, embora eles não ouçam, mas a gente tem já uma afinidade, né? A gente sabe quem eles são, a gente conversa com eles todo dia pelo telefone, e vira e mexe a gente fala, e aí, você não vai aceitar Jesus não? Você não vai, né, ir para a igreja? E aí fica mais fácil de falar de Jesus. Né? Porque eles fazem parte da nossa família, eles fazem parte de um círculo a qual nós estamos vendo todos os dias, e a gente também tem um carinho, um amor, porque nós sempre vamos querer o melhor também para os nossos da nossa casa. Sempre vamos querer o melhor, inclusive que eles sejam salvos. Glória a Deus. Esta é algo realmente que mexe conosco, irmãos, que os nossos sejam salvos. Que a nossa casa seja salva. Aceite Jesus rápido, para que então possam estar aptos a entrarem no reino dos céus, né? Glórias ao Senhor. Então é mais fácil, não é, irmãos? Você a gente pregar para quem a gente conhece, nossa casa, nossa família, os parentes. Mas e os outros, queridos? E quem a gente não conhece? E quem a gente não conhece, né? Aqueles que nos aborrecem. E para o nosso vizinho do lado. E no nosso trabalho, por exemplo. Né? Como é, irmãos? Aqueles que estão perdidos nas seitas, os satanistas, né? Os que estão abandonados, em asilos, em orfanato.
É fácil ou não? Qual tem sido a nossa prioridade? Cruz de casa é fácil. E as pessoas que estão na rua? Às vezes a gente acha que não escolhemos quem a gente tem que levar a palavra. Mas a gente está fazendo escolhas nesse sentido. O que é mais fácil a gente fala, mas o que é mais complicado e gera trabalho a gente não vai. E hoje, irmão, o Senhor quer tirar isso do nosso coração. Porque Ele deixou claro que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Não há acepção dentro da palavra no Evangelho. Não se pode fazer exceção. Porque o Evangelho é para todos. Sempre entenda. A palavra deve ser pregada em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Onde houver alguém, onde houver um ser humano, a palavra tem que ser pregada para ele também. Irmãos, perceba isso. Assim como o próprio Pedro, irmão, chegou a esse entendimento no capítulo 10. Olha lá o versículo 34 e o 35. Pedro tinha um preconceito sobre várias coisas, inclusive esta. Mas o Senhor ele vê coisas ali. Ele tem uma experiência, mas chega um determinado momento que ele mesmo chega a um entendimento claro daquilo que o Senhor sempre quis. Mas ali, só naquele momento, ele percebe. No versículo 34, ele diz assim, do capítulo 10. Então Pedro, ele diz, tomando a palavra, disse, olha só, na verdade, reconheço. Ele reconhece agora, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Jesus recebe esses também, irmãos. E Pedro chegou ao entendimento ali agora. Chegou ao entendimento, irmãos, já há muito tempo caminhando com Jesus, só naquele momento. Jesus já tinha ido para a glória, já estava à destra do Pai, e agora que ele chega ao entendimento, eu vejo agora, na verdade, que reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Qual parte que ele ainda não havia entendido? Mas graças a Deus que ele chegou a esse entendimento. Que ele passa para os anciãos, passa para Jerusalém, passa para toda ali a liderança que estava a igreja de Jerusalém. Com certeza ele passou, porque foi questionado. Por que você entrou na casa de pessoas que não eram dos nossos? Basicamente eles falaram isso. E Pedro tem que se explicar. Irmãos, olha só, coisa interessante. Mas hoje, irmãos, o Senhor reforça hoje para nós que o Evangelho é para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, mais algo, um versículo claro para nós aqui, irmãos. Algo que é realmente importantíssimo e que realmente deixa claro a intenção do nosso Senhor Jesus. O que Ele deseja de fato, qual a sua preocupação e o que Ele quer para nossas vidas. Ó, segundo 1 Timóteo, né, capítulo 2, o versículo 3 e 4. O próprio ali, apóstolo, através dessa carta, ele enfatiza algo importante. Amém? Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, irmãos, é isso que Jesus quer. É isso que Ele mais deseja, que todos, irmãos, encontrem a verdade. Que todos cheguem ao entendimento da verdade. É isso que o Senhor Jesus quer, irmãos. Mas hoje, o que temos? Os irmãos do passado não entenderam isso. A tradição estava falando mais alto nos seus corações. E eles estavam um pouco devagarosos, não querendo, não entendendo muitas coisas, irmãos. Isso é muito sério. E hoje, irmãos, Ele espera que eu e você venhamos entender aquilo que já está claro na sua palavra. E que não haja acepção de pessoas em nossos corações. E que nós venhamos pregar a palavra, independente para quem seja. Independente de ser da nossa casa, independente de ser lá fora. Independente, aonde estivermos, irmãos. A necessidade urgente do Senhor de falar através da sua vida, de falar através de você, do seu evangelho. Porque, irmãos, o tempo está se esgotando. O tempo está se acabando. E quanto mais o tempo se esgota, imagina maior o desespero do nosso Senhor Jesus em ver que milhões de pessoas têm adentrado ao inferno.
Então, irmãos, eu e você somos esses discípulos hoje. Somos esses agentes do Senhor que Ele quer fazer, que Ele quer usar para a gente pregar a sua palavra. Pregar a palavra. Ah, mas se Ele não quiser, mas pelo menos a gente fez a nossa parte. Pelo menos ninguém vai chegar diante do Senhor, irmãos, ali, sem que alguém tenha pregado para ele, sem que alguém tenha falado para ele. Ele não vai ter desculpas perante o Senhor. Mas se a gente fizer aquilo que deve ser feito, se a gente fizer aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor quer fazer, irmãos. Amém, irmãos? Colocar em prática o mais rápido possível aquilo que já está claro para nós na palavra. Mas, queridos irmãos, há uma situação, porque quando ele percebe, o Senhor Jesus, ele é onisciente, o Senhor Jesus, ele é onipresente, e é algo muito sério, porque quando ele percebe que você não despertou ainda, quando ele percebe que a gente não despertou ainda, quando ele percebe que a gente continua resistindo a fazer a sua vontade, mesmo que a gente tenha já um entendimento, quando o Senhor percebe, irmãos, que a gente continua falando para as mesmas pessoas do Evangelho, pregando para as mesmas pessoas, falando de Jesus para as mesmas pessoas, e ali, e deixando as outras pessoas de lado, que estão aí, né, morrendo, perecendo. Quando ele percebe que nós estamos só anunciando o Evangelho aos que a gente conhece, quando ele percebe e vê que mesmo entendendo a sua palavra, nós não fazemos o que ele está mandando. Quando ele percebe isso, queridos irmãos, que o tempo está se findando, e rapidamente ele vê que as coisas não estão andando, como não estava andando em Antioquia. Quando ele percebe que certas coisas não estão andando, porque quem designou para fazer aquilo que ele falou para fazer, não está fazendo. E aí, irmãos, o que ele faz? Quando ele percebe que não há nenhuma movimentação dos seus discípulos, quando ele vê que nós estamos parados, e que mesmo entendidos da palavra, e mesmo sabendo da sua incumbência, mesmo ele falando, repetindo todas as vezes que a gente lê a palavra, mesmo ele falando, e claramente aos nossos olhos, quando a gente lê ele falando sobre ide por todo mundo pregar o Evangelho, mesmo a gente vendo ide ser minhas testemunhas por todos os confins da terra, e a gente já sabe disso, mas não faz. Quando ele percebe isso, irmãos, quando ele vê que as pessoas continuam morrendo, perecendo, quando ele vê que o seu Evangelho não está sendo anunciado por quem deveria ser anunciado, o que ele faz, irmão? Ele escolhe outros para fazer aquilo que a gente não fez. Ele escolhe outros, irmãos. Versículo 20. E havia entre eles homens cíprios e sirinenses, não é? Aos quais, o que eles fizeram? Entrando, eles não estavam lá, eles foram para lá. Então, eles entrando em Antioquia, o que eles fizeram? Falaram quem? Aos gregos. E aí não acho que esses gregos eram da diáspora, eram judeus. Não, era grego mesmo. Eram pagãos, eram gregos, eram pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo. Eles eram gregos mesmos de nascença, não eram da diáspora. E aí o que eles fazem? Eles entram ali em Antioquia e falam aos gregos o quê? Anunciando quem? O Senhor Jesus. Olha só, irmãos. Então, queridos irmãos, Chipre, uma ilha. Chipre é uma ilha. E Cirene, então? Muito longe, norte da África. Já parou se você pegar um mapa e ver Jerusalém e ver a África, a distância que é? E Chipre e Antioquia, então, nem se fala. Lugares muito distantes. Mas perceba que pessoas de fora, de outros lugares, vieram fazer algo que quem estava em Antioquia, servo de Deus, discípulo do Senhor, não estava fazendo. Não estava fazendo aquilo que o Senhor determinou, que todo discípulo tem que ter dentro de si, que temos que ir pregar a palavra, anunciar o Evangelho, fazer a vontade de Deus, mas isso não estava sendo feito. E quando isso acontece, ele continua com os seus propósitos, mas se você não faz, ele vai mandar a gente de fora para fazer. Irmãos de fora, irmãos de outros lugares, inclusive Chipre era um dos lugares onde houve a dispersão, mas perceba que lá demanda
continuou alguns, mas foram de lá de novo, foram para Antioquia para também fazer a vontade do Senhor, irmãos. Perceba, eles foram lá, lançaram o evangelho em uma nova direção. É aquilo que o Senhor Jesus queria. Não somente restrito a um pequeno território ou a um determinado número de pessoas, não. O Senhor quer que o evangelho se expanda. E se expanda cada vez mais, irmãos. Essa era a intenção do Senhor, irmãos. Olha só. Aqueles que foram designados e já estavam lá para fazer, não fizeram. Vieram outros de fora. Aqueles que foram designados não fizeram. Vieram outros. Lá de Cireneses, né? E também de Chipre. Perceba, irmãos, que até agora houve o propósito do Senhor. Ele precisa se cumprir. A vontade de Deus, como eu disse, ela é soberana. Não havia pessoas ali com essa intenção de fazer aquilo que Deus queria. Então Deus vai, vou buscar de fora. Vou buscar outros servos meus, discípulos meus, que vão fazer aquilo que aqueles que estão lá não vão fazer. Porque a prioridade minha são vidas, são pessoas, são almas que estão perecendo, irmãos. São almas. E Jesus, irmãos, era aquele que mais queria que isso acontecesse. Mas os irmãos estavam interessados somente em pregar para os deles, para os seus. Não anunciavam a palavra a não ser para os judeus. Mas não, Jesus quer outra coisa. Jesus já tinha dito lá no Monte das Oliveiras. Então, eu quero que a palavra seja disseminada a todos, até os confins da terra. Então, se não faz, você não faz, eu vou mandar outro que faz. É isso que Jesus faz, irmãos. Perceba. Ainda que o trabalho seja mais pesado. Imaginou a obra e o trabalho em Chipre. Já tinha tantas pessoas para eles anunciar a palavra. Então Deus tem que pegar esses que estão lá falando da palavra em Chipre para enviar para Antioquia, porque os que estão em Antioquia não estão fazendo a obra de Deus, não estão pregando, não estão anunciando Jesus. Então Jesus teve que fazer isso. É mais árduo, é mais cansativo, mas Jesus tem que fazer isso, porque eles sabiam que a vontade de Deus precisava prevalecer, e as forças quando acabar, Jesus renovava. Oh, glória a Deus! Percebe, irmãos, há uma reflexão para nós. Não deixemos, irmãos, que Jesus mobilize outros irmãos para fazer o que a gente tem que fazer. Nós vamos permitir isso? Se a gente está em um determinado local, se a gente está em uma determinada região, uma determinada localidade, estamos baseados, moramos em determinado, no nosso ambiente, no nosso bairro, na nossa cidade. Por que, então, que isso não faz sentido Deus precisar enviar pessoas de outros lugares para, então, a palavra ser pregada, ser anunciada, ser falada? Não faz sentido. Então, irmãos, não vamos deixar que Jesus mobilize outros irmãos para fazer o que a gente tem que fazer. Não vamos deixar, irmão, não faça isso, não espere por isso, não espere isso acontecer. Nos mobilizemos o mais rápido possível e façamos, de fato, o que nós devemos fazer, o que Ele nos mandou fazer. A primeira coisa, o mais importante, é anunciar a palavra, anunciar o seu evangelho, anunciar que Ele está voltando. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Jesus, irmãos, não precisa designar outros, porque eu e você já sabemos o que temos que fazer. Mas se a gente permitir, se a gente não fazer, Ele vai fazer isso. Ele vai mandar outros fazer o que a gente não está fazendo. E isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Esteja sensível à voz do Senhor, sabe? Não sejamos egoístas. Não sejamos, queridos irmãos, discípulos rebeldes. Não venhamos aborrecer ao Senhor, desobedecer à sua vontade. Vamos cumprir a vontade do Senhor. Vamos cumprir, irmãos, a vontade do Senhor. Não se esqueça, irmãos, que todos nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos e aquilo que deixamos de fazer. Todos nós vamos prestar conta ao Senhor. E se em um determinado momento você recebeu tanto, você leu tanta palavra, você se alimentou tanto, e você só ali com você só quer para você não reparte, você não tira dentro de você aquilo que você tem conhecimento, é a palavra, e você só fica com você. E aí, chega diante do Senhor naquele dia, aí você vai falar o que para Ele? Porque você não foi anunciar a minha palavra? Tanto dom que eu te dei, tanto conhecimento que você tem da palavra, você lia a Bíblia todos os dias para ficar só com você? Não vamos deixar que isso aconteça, meus irmãos. Vamos nos firmar cada vez mais da vontade do Senhor, ainda que seja complexo, difícil, mas o Senhor nos ajuda.
Eu sei que é difícil chegar em lugares, irmãos, e anunciar a palavra. É muito complicado, é complexo, é difícil, porque há também, em contrapartida, né, algo realmente difícil, porque as pessoas vão debochar, as pessoas vão falar mal da gente, vão nos esnobar, vão nos humilhar. Mas perceba, irmãos, nós precisamos nos mobilizar para isso e fazer a vontade do Senhor. Amém? O resultado desse evangelismo em Antioquia não poderia ser outro diferente, né? Não poderia ser outro. Porque, irmãos, qual foi o resultado? Deus faz e Deus realiza, é só Ele quem faz, mas Ele tem os seus instrumentos, os seus discípulos. E Ele só precisa de homens e mulheres capazes, corajosos, destemidos, que estejam prontos para fazer aquilo que Ele mandou fazer. Glórias a Deus. E veja o que aconteceu após a pregação do Evangelho em Antioquia. Versículo 21, né? E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Glórias a Deus. Isso que Jesus quer, sempre quis que venham pessoas crer e se converter. Não é, irmãos? É isso que Ele quer. Pois muitos só creem, né? Não só crer, não só crer, não. Temos que crer e se converter. Há uma diferença aí. Porque perceba que a palavra diz que eles creram e se converteram. Há muitos que só querem crer e não se converter. E aí está um problema, um perigo. Porque só crer não adianta. O crer precisa crer e converter, mudar de rota, se convergir de uma situação. Crer também, todo aquele que crê será salvo. E crer no grego e no original, dentro da palavra, é você viver aquilo que se acredita. Pronto. Então, irmãos, perceba a realidade. Muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus. Amém, irmão? Mas os irmãos que foram dispersos estavam equivocados. Eles queriam para eles, mas a palavra tinha que ser anunciada para todos. E Antioquia, queridos irmãos, era só o começo daquilo que o Senhor iria fazer. Daquilo que o Senhor queria fazer. Queria fazer coisas maiores ainda. Perceba que a notícia desse fato foi tão notório que chegou em Jerusalém. Olha só, pessoas foram salvas em Antioquia. O que está acontecendo? O que está acontecendo em uma cidade que é idólatra, que é pagã? O que está acontecendo? Lá as pessoas estão se rendendo ao Senhor Jesus. A notícia chegou em Jerusalém, chegou lá na igreja. Chegou lá o versículo 22, olha só. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Jerusalém tão distante, mas chegou a notícia lá. E olha que eles não tinham televisão, não tinham rádio, mas a notícia chegou. O evento foi tão notório. Pessoas, muitos, milhares se converteram ao Senhor, mas a notícia chega em Jerusalém. Perceba, irmãos. E o que eles fazem em seguida? Enviam Barnabé para ver. Ó, Barnabé, vai lá em Antioquia, ver o que está acontecendo, porque a gente está chegando relatos aqui, notícias, que muitas pessoas estão sendo salvas, estão se rendendo ao Senhor, mas vai lá, Barnabé, vai lá. E aí eles enviam Barnabé para lá, para Antioquia. Irmãos, Barnabé era um servo de Deus, era um cristão muito maduro. Barnabé era quem construía pontes, ele não criava paredes, ele construía pontes. Era servo de Deus, era maduro e estava entendendo o que Jesus queria fazer. Ele estava entendendo, irmãos. Ele era um dos que entenderam o que Jesus queria fazer. Tanto é que quando ele chega em Antioquia, o que ele faz? Ele vai repreender irmãos, ele vai xingar os irmãos, ele vai ali exortar os irmãos, ele vai brigar com aqueles irmãos de Antioquia? Não, né? O que ele faz, irmãos? Ele vai dar graças a Deus. É o versículo 23, a qual, quando chegou lá e viu, graças a Deus, se alegrou, irmãos. Ele exortava, outra palavra é consolar, todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Glórias a Deus, meus irmãos, é isso. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Se a gente não está no fronte de batalha, se você não está lá no fronte, na dificuldade, pregando na rua, né, falando nas praças, né, dando ali, se expondo, se você não pode estar lá, incentive. Ore pelos irmãos que estão nesse campo.
ore pelos missionários, ajude, incentive, se alegre. Por quê, irmãos? A palavra está sendo anunciada, porque a palavra de Deus está sendo pregada, muitas pessoas estão sendo salvas, e aí nós temos que alegrar também. Da mesmo modo que a gente se preocupa por o evangelho não estar sendo pregado, quando acontece isso, nós precisamos nos alegrar, se exaltar, dizer glórias a Deus que isso está acontecendo. Eu vou continuar orando pelos meus irmãos que estão nesse fronte, que estão nessas praças. Quando a gente vê irmãos ali na praça pregando, dá glória a Deus, agradeça. Olha só os irmãos pregando. Irmãos têm sido xingados, têm sido humilhados, mas eles continuam pregando a palavra de Deus. Então, irmãos, temos que orar por eles, temos que incentivar e temos que orar, ficar alegre, pois o evangelho do Senhor está sendo anunciado. Glória a Deus, não é, meus irmãos? Glória a Deus. E aí o 24, queridos, vamos adiantando. Porque ele está falando de Barnabé, era homem de bem, é o que eu falei. Barnabé era um homem de Deus, era um homem maduro, um homem temente a Deus. Porque o versículo 24 diz que ele era um homem de bem. E que mais? Cheio do Espírito Santo, o mais importante, cheio do Espírito Santo, Barnabé, irmãos, e de fé. O que ele precisava mais? Se tem Espírito Santo, se tem fé, e era um homem de bem. O que se precisa mais, irmãos? Nada. Então Barnabé era um servo do Senhor. E aí o que aconteceu com tudo isso? Com todas essas características que ele tinha. E aí o texto continua no final, que diz: e muita gente foi até o Senhor, se uniu ao Senhor, quem mais? Acrescentado, né? Tem traduções todas mais diversas. Mas o que de fato aconteceu, irmãos? Muita gente se rendeu ao Senhor Jesus. Devido a tudo isso que aconteceu, mas que Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Meus irmãos, algo sério, diante de muitos escândalos que nós temos visto. Essa semana mesmo eu vi tem muitos escândalos acontecendo no nosso meio. É triste de ver. Mas os escândalos estão acontecendo. Muitos diversos. E não para de acontecer. É triste. Muitos escândalos estão acontecendo. Todo dia tem uma notícia. Todo dia tem uma notícia de que pessoas estão envergonhando o evangelho do Senhor. De pessoas que se dizem nossos irmãos e que se dizem professar a Cristo, estão fazendo coisas terríveis. Então, todos os dias nós temos escândalos. Temos coisas ali, irmãos, que é difícil de ver. Diante de tanta vergonha que a gente tem visto, queridos, as pessoas estão envergonhando o nome do Senhor. Diante de tantos maus testemunhos, e de que dificulta até mesmo a nossa pregação, o nosso evangelho, o evangelho do Senhor. Dificulta. Porque quando a gente vai anunciar alguém sobre a palavra, sobre Jesus, não sei se você já teve essa experiência, a pessoa já vem criticar aquilo que foi feito por outras pessoas, né? E que elas entendem que aquilo que foi feito por elas por isso não pode aceitar Jesus, porque olha o que está acontecendo aí, olha o que fulano fez, olha o que ciclano fez. E fica muito mais difícil, irmãos, a pregação do evangelho. Por quê? Os escândalos, notícias ruins. Mas, irmãos, perceba a dificuldade que isso tem. Nós entendemos, o Senhor entende também isso. Por isso ele diz, os escândalos são necessários que aconteçam. Mas ele conclui, ai dos que por aqueles vêm os escândalos. Porque, irmãos, um pequenino que se perde por causa disso é algo terrível. Jesus fala, era melhor que colocasse uma pedra no pescoço e se jogasse. Então percebe, irmãos, essa responsabilidade que nós temos. Mas, irmãos, diante de tantos escândalos, diante de tanta vergonha que muitos irmãos que dizem irmãos estão fazendo, aí o Senhor coloca para nós hoje. Aí seja você uma referência. Hã? Aí, ó, a referência. Tem muita gente famosa aí, escandalizando o nome do Senhor. Aqui estão os anônimos do Senhor. Aqui estão as referências do Senhor. Olha só, quantos tem? É vocês. Vocês são as referências que precisam. São essas que o Senhor quer usar. São vocês que o Senhor quer utilizar como instrumento para levar a sua palavra. Dê um bom testemunho, continue dando, se você já dá. Seja sempre uma pessoa do bem. Olha só Barnabé, é uma pessoa de bem, cheia do Espírito Santo e de fé. Seja igual Barnabé, seja uma pessoa de bem, aonde você vai, você ali dê um bom testemunho. Sabe, irmãos, porque nós somos embaixadores do Senhor. Imagina um embaixador
todo errado, vivendo todo errado, tantas coisas erradas, irmãos. Não existe um embaixador. O embaixador, ele é um espelho da nação. Então, se somos embaixadores de Cristo, irmãos, nós somos os seus representantes. Não é? Então, irmãos, que nós possamos então dar um bom testemunho, ser uma boa pessoa, procurar ser cheio do Espírito Santo, a verdade na palavra, sabe? Orarmos, buscarmos com todo fervor o nosso Senhor Jesus, para que nós possamos ser essas referências que o Senhor tanto deseja e quer, para que Ele possa usar você. Amém, meus irmãos? Tenha sempre uma palavra de fé e de esperança a todos aqueles que já perderam a esperança. Tem muita gente que já perdeu a esperança de vida, já não desejam mais viver, já estão totalmente entregues, e você sempre tem essa palavra de fé, de esperança para levar para as pessoas. Amém, meus irmãos? E quando você fizer isso, muitas pessoas irão aceitar Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Quando você se portar assim, dessa maneira, sendo uma boa pessoa, ser cheia do Espírito Santo e ter fé, você vai atrair as pessoas até você. Aleluia! E aí, irmãos, as pessoas serão salvas, assim como Barnabé. Muitos se uniram ao Senhor pelo bom testemunho de Barnabé, por ele ser uma boa pessoa, por ele ser cheio do Espírito Santo e ter fé. Glórias a Deus. Olha que só coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Amém, meus irmãos? Barnabé foi o exemplo de cristão que nós devemos seguir. Então vamos continuar sendo, irmãos, sempre uma boa pessoa, procurar enchermos do Espírito Santo e ter fé. E a expansão do Evangelho para o mundo, irmãos, era questão de tempo. Porque Jesus não só faz isso, ele vai fazer algo muito maior, e que esse acontecimento, o que ele faz, ele vai causar proporções inimagináveis. A expansão ela vai aumentar ainda mais no mundo inteiro, e o seu Evangelho continuaria sendo pregado. E para que esse mover continuasse, não tinha que parar em Antioquia, não precisava e não podia, Jesus não queria isso. A Antioquia era só um começo para outras nações serem ali, pegar ali a palavra do Senhor para ser pregada. Mas ele vai mais além. As pessoas de outras nações precisavam da palavra também, porque o Evangelho é também para os confins da terra. Então, Barnabé tem mais uma missão. Qual é? E aí o versículo 1:25 diz que Barnabé vai para onde? Para Tarso, né, irmãos? Que nós possamos estar sempre preparados, queridos. O discípulo do Senhor está pronto, tem que estar sempre pronto, porque se nós estivermos prontos, muitas missões o Senhor vai entregar para a gente. O Senhor vai entregar para a gente muitas missões, tão somente se nós estivermos prontos e preparados como Barnabé. Ele acabou de ir para Antioquia, agora ele vai para onde? Para Tarso. E aí ele vai buscar alguém. Que nome? Saulo. Saulo quem é? Paulo. É esse mesmo. Paulo mesmo que perseguiu tantos os cristãos, né? Que tanto prendeu, que tanto açoitou, que tanto consentiu na morte de irmãos nossos. Esse mesmo. Que Barnabé se desloca de Antioquia, vai buscar o Paulo de Tarso. Mas esse Paulo já não é mais o mesmo, né? Ele está diferente. Ele agora está convertido, né, irmãos? Ele agora está diferente. Ele não é mais o mesmo. Ele já havia pregado em Damasco, no capítulo 10. Ele já havia pregado ali, já tinha um tempinho já de convertido. Mas perceba que havia um receio dos irmãos de Jerusalém. Havia um receio muito grande, uma desconfiança de se acreditar em quem fez tanto mal para a igreja, em quem fez tanto mal aos nossos irmãos. Havia uma desconfiança, irmãos, da liderança de Jerusalém. E aí, como é que faz? Como disse, Barnabé é a ponte que vai ligar a igreja de Jerusalém com Paulo. Então, toda essa desconfiança, como disse, Barnabé está maduro, está ciente de que Paulo fez tudo aquilo, mas hoje ele já é uma nova pessoa. Hoje ele já está pregando a palavra, ele já está falando, irmãos, do Senhor Jesus. Mas ainda havia uma desconfiança de Paulo, dos irmãos ali de Jerusalém. E aí Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, de fé e de boa pessoa, ele vai fazer essa ponte para fazer com os irmãos ali em Jerusalém. E ele mesmo, se você pegar o capítulo 9 de Atos, 26 e 27, fala exatamente isso, que é ele quem vai ali fazer essa ligação com os apóstolos que estão em Jerusalém. Atos, um pouquinho para trás, o 9, você vai ver que é justamente o Barnabé que vai fazer essa ponte. O versículo 26 e 27.
do capítulo 9, ele diz: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. E agora, mas todos o temiam. Todo mundo estava com medo ainda de Paulo, não crendo que fosse discípulo. Por quê, irmãos? Ele fez tanto mal, né? E aí o 27, quem é que está lá? Então, Barnabé, tomando-o consigo. Então, peraí, eu vou resolver isso. Eu tenho o Espírito Santo, eu vou resolver isso daqui. Então há uma distância, vocês não estão querendo receber Paulo? Espera aí que eu vou fazer isso. Então eu vou pegar Paulo e vou levar aos irmãos. Ele levou aos apóstolos, irmãos, olha só. Ele trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, lhe farava, como em Damasco falava ousadamente o nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, Barnabé, homem sábio, cheio do Espírito Santo, ele está aqui também no nosso capítulo. E ele parte de novo para Tarso. Porque Paulo está e vai para Jerusalém, fala o que fez. Mas depois ele volta para Tarso, para sua cidade. O que aconteceu? Houve uma perseguição, as pessoas quiseram matar ele, então ele precisa voltar para Tarso. Mas eu creio que não só foi isso, ainda havia uma resistência muito grande. Então ele está na sua cidade natal, está parado, está ali pregando, talvez em locais ali pequenos. Mas então o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo têm mais uma estratégia. Opa, Barnabé, faz o seguinte, volta para Tarso, vai buscar o Paulo. Vai buscar o Paulo, e Paulo vai ser importantíssimo nessa disseminação do evangelho do Senhor. Olha só que coisa linda, irmãos. E aí ele vai buscar Paulo em Tarso. E esta segunda ação do Senhor Jesus, irmãos, dá então esse start definitivo para que a palavra seja alcançada por todos, seja pregada em todos os lugares. Porque nós sabemos que o apóstolo foi aquele que foi disseminando, né? Foi fazendo comunidades na Grécia, foi ali em outros lugares, né? Nos Gálatas. Então ele fundou muitas comunidades. Então ele foi aquele a qual o Senhor Jesus utilizou para levar seu evangelho. E amados irmãos, nós temos dois exemplos então do que o Senhor Jesus faz. O que tiver que fazer para a sua palavra chegar aonde ele quer que chegue. Nós temos o exemplo de Antioquia, a qual irmãos não quiseram pregar. Ah, tá bom, eu vou mandar a outro lugar. Nós temos o exemplo de Paulo. Os discípulos ainda estavam receosos de pregar em outros lugares. Então, vamos lá, Paulo. Pega Paulo, tem um encontro na estrada de Damasco. Vamos lá pregar a palavra. Os irmãos dispersos em Antioquia queriam que o evangelho ficasse entre os judeus. Os discípulos em Jerusalém não estavam entendendo e também estavam um pouco com barreiras ali tradicionais. Então, o Senhor Jesus muda a estratégia. Então, eu vou utilizar outros meios, outras pessoas, para que a minha palavra, então, seja pregada. Assim, queridos, as boas novas são anunciadas e muitas pessoas encontraram a palavra. Inclusive, eu e você hoje somos gentios. Nós somos oriundos dessa palavra que foi pregada, né, por Paulo, onde fundou igrejas em todos os cantos. E aí a palavra foi para frente, foi aumentando, e de repente chega em nós, na América do Sul, né, missionários vindo de outras nações, então pregaram a palavra, e hoje nós podemos então receber a Cristo, né? Porque alguém pregou para nós, porque alguém falou da palavra para a gente. Então veja como isso foi importante, a disseminação do Evangelho, como isso é importante. Amém, irmãos? Então que hoje eu e você possamos dar crédito à palavra do Senhor e colocar em prática o que o Senhor quer fazer e falar conosco. Ele expande a palavra, ele sempre quer isso. E hoje a palavra foi expandida, mas as pessoas não estão ouvindo, ou muitos não querem, aí já é um outro problema. O importante é que a gente faça o que o Senhor deseja, que é falar, pregar. A nossa parte a gente vai fazer. E é isso que Ele quer que a gente faça. Amém, irmãos? Os planos do Senhor não mudaram, continuam os mesmos. A palavra ela precisa ser anunciada, porque o tempo está se esgotando, o tempo está se acabando. E muitos estão perecendo sem o Senhor Jesus. Que essa preocupação invada teu coração. Que essa preocupação não seja só do Senhor, seja dos discípulos do Senhor, que se preocupa com o seu próximo, que se preocupa com aqueles que estão perecendo. E se preocupa, faz alguma coisa. O que é esse fazer? Falar, pregar. Ah, mas eu não consigo falar, eu não sei falar direito, eu não sei ainda muita coisa da Bíblia. Não sabe? Mas você sabe fazer, você sabe como fazer. Um bom testemunho, né? Uma boa pessoa, gente de bem. Barnabé era gente de bem.
Barnabé é gente bem, cheia do Espírito Santo e ter fé. Às vezes não precisa nem se abrir a boca. As pessoas vão ver a sua conduta no seu trabalho, na sua casa, aonde você quer que vá, aonde você vá, as pessoas vão ver, vão notar algo diferente em você. E isso é um dos meios de você atrair as pessoas, através de um bom comportamento. Aí fora está cheio de maus comportamentos, cheio de maus testemunhos. Mas nós não vamos se assemelhar a eles. Não, nessa questão não. Nós vamos viver a palavra e cada dia dar um bom testemunho para que as pessoas sejam atraídas ao Senhor, né, irmãos? Amém, queridos? Glórias ao nome do Senhor. Fique de... E colocar nas mãos de Deus toda e qualquer situação que tenha atrapalhado a expansão, que tenha atrapalhado você ser um instrumento de Deus. Nós vamos orar para que isso caia por terra. Ele continua mais do que nunca, queridos, querendo vidas, salvar vidas. E hoje, ele tem parte dos discípulos aqui, discípulas e discípulas do Senhor. Ele tem parte desses discípulos. E a pergunta que o Espírito Santo faz nessa manhã, para nós, e é o confronto, e aí a gente ora, é se ele pode contar com a gente. É se ele pode contar comigo e com você. Ou se ele precisa chamar outros para fazer aquilo que a gente não fez. O que ele mais deseja é isso. Mas se precisar de enviar outros, ele vai enviar. Mas qual é o nosso desejo? É que isso aconteça? É que de fato precise de outros irmãos vier para fazer o que a gente deveria ter feito? Eu acho que não, né, irmãos? Eu acho que nós, como os discípulos dele, que estamos sendo preparados, forjados, que já temos uma bagagem entre nós, nossos corações, já muitas vezes temos estratégias de abordagem, e muitas das vezes temos como fazer, dando bom testemunho, tendo a palavra, tendo cheiro do Espírito Santo, tendo fé. Se a gente se esforçar nessas questões, a gente vai conseguir disseminar a palavra do Senhor e fazer o melhor nosso, não é? Então, meus irmãos, hoje o Senhor deixa essas perguntas para que a gente venha responder. Se Ele pode contar conosco, ou se Ele vai precisar chamar outro para fazer o que nós temos que fazer. Se você disser que sim, se você disser que não precisa, Senhor, enviar outros, eu faço o que tiver que fazer. Eu estou disposto para isso, Senhor. Eu estou disposto a fazer, meu Pai, o que eu tenho negligenciado. Eu estou disposto a ir pregar o Evangelho a todos. E se você, irmãos, entende que isso é importante, que é isso que você quer, que seu coração pulsa, né, está radiante, querendo fazer, é isso mesmo, o Senhor vai se alegrar. O Senhor vai cada vez mais se alegrar de você, porque é o que Ele mais deseja, é que a alma se renda a Ele. Amém, irmãos? Você possa colocar essa palavra no seu coração e não esqueça disso. As referências estão se acabando. A cada dia que passa, irmãos, acabou-se. Os escândalos, como eu disse, só vão aumentar. Mas diante disso, você se torna uma peça estratégica nas mãos de Deus. Diante do cenário tão caótico à nossa volta, é para isso que você veio. É para isso que você está de pé aqui hoje. É para isso que o Senhor te chamou. Não é para brincar, não é para conversar, não é para... São coisas que são pertinentes, é claro, à nossa rotina. Mas o Senhor, algo muito maior, é isso que o Senhor quer fazer. É que através da vida de vocês, Ele possa utilizar vocês para ganhar almas. Então, meus irmãos, não vamos permitir que isso esteja acontecendo debaixo dos nossos olhos. O Senhor te chamou para uma causa, para um propósito, que é de fato resgatar e desfazer as obras do diabo. Amém, meus irmãos? Você é uma peça estratégica. Não negligencie isso. Continue dando um bom testemunho. Se você não está dando bom testemunho, comece agora. Comece. Ainda não é tarde para você começar. Comece a dar um bom testemunho. Continue a falar do Senhor Jesus. Continue a expressar, abra sua boca. Continue a falar que Ele está voltando. Continue a falar que Ele tem um plano perfeito para as pessoas. Continue a dizer que Ele é a esperança para todos. É Ele que é a esperança
Comece, continue falando do Senhor, não importa quem seja, irmãos, não importa, não existe mais barreiras, não existe. Tire todas as barreiras que estejam no seu coração. Faça mais pontes, paredes, já tem um monte aí para fazer. O nosso adversário só quer fazer paredes, só quer dividir pessoas. Não, o Senhor quer pessoas que façam pontes, que construam pontes e que liguem assim como o Barnabé fez. Ligue pessoas, conecte pessoas que estão aí, irmãos, estão soldados de Cristo também. Quanto mais pessoas, melhor ainda para a disseminação do Evangelho. Amém, irmãos? Nunca se esqueça disso. E aqui, irmãos, é importante, nossa irmã Vera falou desse versículo, Marcos 16, 15 e 18. Essa incumbência não pode sair do nosso coração e da nossa mente. Diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que esse versículo não saia da sua cabeça. Que você pense sempre que há pessoas que estão sendo condenadas, há pessoas que estão perecendo, estão morrendo sem Cristo. E há condenação em todos aqueles que não acreditam no Senhor. Então, irmãos, que essa estatística esteja no seu coração, que você ore cada vez mais, e que você puder fazer pelo Evangelho, faça, porque não é vão, porque é o que o Senhor Jesus mais quer e mais deseja, é que seu Evangelho seja pregado, é que o seu Evangelho seja disseminado a todos, porque Ele está voltando e quer salvar a todos. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Que todos entenderam a mensagem? E do versículo 26, o que diz? Foi nesse momento que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, meus irmãos, sinal de que foi algo inimaginável, algo estratosférico que aconteceu ali. Então, todas as vezes que nós nos expusemos a fazer a vontade do Senhor, pregar, anunciar, em todas as estratégias possíveis, o Senhor se manifesta e salva vidas, salva pessoas, irmãos, da perdição. Que você entenda o papel importantíssimo que você tem nesse tempo ao qual o Senhor te chamou. Não negligencie isso. Atente ao chamado do Senhor para que Ele te use como instrumento. Amém? Louvado seja o Senhor.